Você já percebeu como, hoje em dia, muita gente romantiza a solidão? Falam de modo caverna, de buscar solitude, como se isso fosse um superpoder. Mas será que é mesmo? Ou será que, no fundo, tudo isso é só uma máscara para esconder uma dor que ninguém quer encarar? Se você, assim como o personagem Sakura de Windbreaker, acredita que só vai ser digno de ter amigos quando se tornar alguém incrível, talvez você esteja caindo numa armadilha silenciosa. Mas calma, que ainda dá tempo de mudar. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Antes de tudo, se você está procurando um anime com lutas insanas, Windbreaker já vale a pena. Mas se olhar mais a fundo, vai perceber que ali existe algo muito maior. Uma jornada sobre autoaceitação, superação das próprias fraquezas e principalmente sobre o peso da solidão. E é esse peso que molda o nosso protagonista. Desde pequeno, Sakura foi julgado e ridicularizado pela sua aparência. Ninguém o aceitava, e quando o mundo te virar as costas, qual é a saída? Se tornar forte o bastante para não depender de ninguém. Esse é um caminho que muitos de nós já seguimos, mesmo sem perceber. Mas, nessa busca por força, Sakura acabou perdendo algo essencial: a capacidade de enxergar os outros como iguais, de reconhecer que sim, todos nós temos fraquezas. Logo no primeiro episódio fica claro que, por trás de toda a fachada de delinquente, Sakura se importa, e muito, com as pessoas ao seu redor. Ele protege uma garota de delinquentes e se preocupa em devolver uma sacola esquecida. Entretanto, ele segue declarando aos quatro ventos o desejo de ser mais forte. Mas e se eu te dissesse que esse desejo de ser mais forte não é realmente dele? Parece mais uma necessidade, uma armadura que ele vestiu para sobreviver. Isso é parecido com a situação do personagem Tomiyama, que acreditava que só seria livre de verdade se estivesse no topo. Mas será que ele sabia o porquê de querer tanto isso? Ou será que, assim como Sakura, ele só queria ser valorizado e reconhecido? Pois, no fim, ele percebe que ele já era feliz antes de chegar ao topo, e apenas não sabia disso. E agora eu quero te perguntar, você já sentiu que precisava se afastar de todo mundo para alcançar uma meta impossível? Já se pegou pensando que se fosse mais inteligente, mais bonito ou mais forte, finalmente seria aceito? Ou será que no fundo tudo isso é só uma desculpa para justificar sua solidão? Acreditar que, quando chegar lá, todo o carinho e validação que te faltaram vão aparecer com mágica. A verdade é que essas coisas não estão separadas. Quanto mais autêntico você é, quanto mais admite suas falhas, mais fácil fica se conectar de verdade com as pessoas. Ninguém é perfeito. A amizade de verdade é aquela que você pode ser você mesmo, com todos os defeitos, e ainda assim sentir que pertence. E assim como você ajuda seus amigos a superar as falhas deles, eles também vão te ajudar com as suas. E é aí que a história de Sakura começa a mudar, especialmente no início da segunda temporada. Logo no começo, temos o confronto com a Gangue Kill. Inicialmente, apenas os garotos do primeiro ano participam, e a diferença de números é brutal. No início, a força dos 5 mais fortes equilibra o jogo, mas quando eles são bloqueados, tudo começa a desmoronar. Só que graças ao apoio inesperado dos alunos do segundo ano, eles conseguem virar o jogo. Mesmo assim, Sakura não consegue comemorar. Ele se culpa, sente que era sua responsabilidade proteger todo mundo, mesmo que para isso fosse necessário vencer sozinho. E ao mesmo tempo, ele também não entende por que ele travou ao ver seus amigos apanhando. Esse é o tipo de pensamento de quem passou tempo demais sozinho. Mesmo quando encontra pessoas com quem se importam, acha que só merece estar ao redor deles se for perfeito, se nunca falhar. Pensa comigo, quantas vezes você já sentiu que precisava carregar tudo nas costas? Que, se você falhar, acabará sendo rejeitado. Talvez você já tenha feito todo um trabalho de grupo sozinho, ou achou que só era aceito porque era o inteligente da turma. Mas, assim como Kaji diz para Sakura, amigos de verdade continuam ao seu lado mesmo quando você pede ajuda. Eles estão lá para cobrir seus pontos fracos e você os deles. Basta que você aceite que não é capaz de fazer tudo. Quando você se recusa a pedir ajuda, acaba preso em situações que não consegue resolver, mas insiste, com medo de ser rejeitado se mostrar fraqueza. E lembre-se, se uma amizade não é recíproca, se só existe quando você está no seu melhor, talvez ela nem seja uma amizade de verdade. Vemos também outra camada da solidão de Sakura, no episódio em que ele fica doente. A casa dele é quase um personagem à parte, vazia, escura, poucos móveis e sem comida. Nos animes é comum ver jovens morando sozinhos,
mas quase sempre em casas organizadas e abastecidas. No caso de Sakura, parece que nem seus pais se importam muito. Mesmo quando os amigos vão visitá-lo, ele os afasta. Como Su explica, Sakura está lidando com algo novo. Ele não sabe como usar o apoio dos outros. Pense no seu celular. Ele é uma ferramenta incrível, mas só se você souber usar. A amizade é igual. É um apoio poderoso, mas se você nunca teve isso, pode parecer estranho e até desconfortável. Quando você se acostuma a resolver tudo do jeito difícil, o caminho fácil parece errado. Mas, na maioria das vezes, trabalhar em equipe é mais rápido, mais leve e mais divertido. Só que se você não sabe como lidar com os outros, ninguém sai do lugar. Por isso, confie em quem está ao seu lado, mesmo que dê medo. Mostre seu lado fraco e peça ajuda. O ser humano tem limite e sozinho a gente pode até ir longe, mas com amigos de verdade vai ser muito mais rápido e principalmente mais feliz. Se esse vídeo fez sentido pra você, se te ajudou a enxergar a solidão de um outro jeito, retribua deixando um like e se inscrevendo no canal. E se quiser continuar nessa jornada de autoconhecimento através dos animes, clique no vídeo que está aparecendo aí na tela, onde eu falo sobre a justiça de Kira em Death Note. Será que Light estava certo? Descubra lá. Mas antes de ir, lembre-se, você não precisa ser perfeito para ser digno de ter amigos, você só precisa ser você.